Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos. Luísa acreditava que empatia podia salvar vidas. Rafael achava que ela só atrapalhava os plantões. Ela era médica, ele o chefe da emergência. Duas cabeças duras, um hospital inteiro no meio e uma tensão que ninguém conseguia ignorar. Eles foram obrigados a trabalhar juntos. O problema? Coração não segue protocolo e essa história prova. Prepare-se para se emocionar. Havia duas coisas que o Hospital Universitário de Recife não tolerava: atrasos e gritaria. Naquela manhã de segunda-feira, Luísa Tavares infringia as duas com um café na mão, estetoscópio pendurado no pescoço e passos apressados pelo corredor da emergência. Pediatra intensivista conhecida por nunca perder um paciente, nem a paciência apesar dos boatos, Luísa carregava uma fama que pesava mais que o jaleco, mas nem sempre por bons motivos. Sua capacidade de agir rápido salvava vidas, mas sua tendência a ignorar protocolos criava inimigos com diploma. Ao virar a esquina do setor de trauma, ouviu uma discussão acalorada e um nome que ainda era apenas um burburinho entre as paredes do hospital: Rafael Ventura. Cirurgião torácico renomado, Rafael acabara de retornar ao Brasil após anos no exterior. Ele há pouco assumiu o cargo de chefe de trauma com a calma de quem operava como se dançasse um tango e com a arrogância de quem sabia disso. Controlador, metódico e absolutamente intolerante a improvisações. Ao vê-lo pela primeira vez, Luísa teve a estranha sensação de déjà vu, embora soubesse que jamais tinham se cruzado. Rafael, por outro lado, sequer levantou os olhos quando ela entrou na sala de reanimação. Um menino de 8 anos estava sobre a maca, respiração irregular, suspeita de hemotórax. A enfermeira Jandira, lenda viva do hospital, passou instruções sem tirar os olhos do monitor. Luísa analisou o quadro em segundos. O pulmão direito estava comprometido e o menino já demonstrava sinais de falência respiratória. Ela abriu a gaveta de punção e pegou o kit para drenagem torácica. Rafael se virou devagar, com expressão impassível. O que está fazendo? Drenando o tórax. Sem tomografia? Sem confirmar o diagnóstico? O diagnóstico está piscando em vermelho no monitor. O protocolo exige... O protocolo não respira por ele, doutor. A tensão pairou como anestesia mal dosada. Rafael cruzou os braços. Luísa inseriu a agulha com precisão. O alívio do menino foi imediato. O monitor estabilizou. O silêncio que se seguiu não era de alívio, mas de batalha adiada. Rafael se afastou, murmurando algo que Luísa não conseguiu ouvir, e talvez nem quisesse. O menino foi levado para a UTI, e a equipe se dispersou. Luísa lavava as mãos quando ouviu o som dos sapatos dele se aproximando. Se ele tivesse uma fratura de costela, essa drenagem poderia ter matado. Se eu esperasse a tomografia, ele já estaria morto. Você arrisca demais. Você arrisca de menos. Era isso. Opostos perfeitos. E nenhuma vontade de ceder. Na sala da coordenação, a diretora clínica os aguardava com uma expressão que prometia enxaqueca para ambos. Sentaram-se lado a lado como dois alunos chamados à direção. A médica, com a calma de quem já vira cirurgias abertas e corações partidos, foi direta. Vocês vão coordenar juntos o novo protocolo de atendimento emergencial pediátrico. Luísa arregalou os olhos. Rafael ergueu uma sobrancelha. Juntos? Exatamente. Por um mês. E se não forem capazes, ambos estarão fora do projeto de expansão. A frase caiu como bisturi sobre mesa de inox. Não havia saída elegante, nem espaço para egos. Ao sair da sala, Luísa andava tão rápido que quase derrubou um carrinho de medicação. Rafael a seguia com passos calculados. Parabéns, Tavares. Seu show improvisado nos garantiu um castigo em dupla. Achei que você adorasse castigos. Vive se punindo com essa cara de funeral. Ele parou por um segundo. Luísa não percebeu, mas a frase o atingiu. Ótimo. Já temos nossa primeira sessão de terapia involuntária. Não se apegue, Ventura. Eu sou do tipo que salva vidas,
mas não tem paciência para salvar almas. Rafael sorriu pela primeira vez. E aquilo, por alguma razão, incomodou mais do que deveria. No refeitório, Camila Lopes, residente sênior e amiga inseparável de Luísa, a esperava com uma bandeja na mão e a curiosidade estampada no rosto. Me conta tudo. Foi guerra? Foi armistício, assinado com sangue e sarcasmo. E ele, bonito ou só metido? Os dois. Infelizmente o mundo não é justo. Camila soltou uma risada abafada. Vai dar bom isso aí. Vai dar processo. Mas no fundo Luísa sabia. Rafael Ventura era o tipo de homem que irritava, porque não podia ser ignorado. Na sala dos plantonistas, Rafael analisava relatórios com a precisão de um cirurgião em transplante. Camila passava por ali quando o viu sozinho. Posso te dar um conselho? Vai dar de graça? Trabalhar com a Lu é como surfar em tempestade. Ou aprende rápido ou engole água. E se eu não souber nadar? Aí é afogamento certo. Ela piscou e seguiu. Rafael ficou olhando para o nada por alguns segundos. Camila deixara uma imagem em sua mente, e ele odiava quando imagens ficavam. Na UTI, Luísa revisava as planilhas de prontuário. O menino, Miguel, já respirava melhor. A enfermeira Jandira passou por ela com uma bandeja de antibióticos. Você e o novo são farinha de saco furado. Ele me desafia. E isso te incomoda ou te provoca? Luísa fechou o laptop. Por enquanto, só me atrasa. E se eu disser que tem gente que se atrasa a vida inteira, só para chegar no momento certo? Luísa sorriu de canto. Jandira tinha dessas. Sabia das coisas antes que elas acontecessem. À noite, Rafael voltou à sala da direção com relatórios. Encontrou a diretora sozinha. Essa parceria é imprudente. É estratégica. Luísa age sem pensar. Você pensa demais. A diretora ergueu os olhos. Rafael, às vezes, para salvar uma vida, é preciso arriscar a própria zona de conforto. Ele não respondeu. Apenas saiu. Mas a frase ecoou por horas. E pela primeira vez ele não soube como silenciar o incômodo. Naquele hospital, entre bisturis e prontuários, algo começava a se formar. Uma parceria forçada, um território minado. Dois corações que ainda não sabiam, mas estavam prestes a ser operados às cegas. Porque quando o protocolo é o coração, nenhum manual é seguro. Na manhã seguinte, o hospital parecia respirar tensão com mais força que oxigênio puro. Luísa entrou na sala de reuniões determinada a fingir que estava tudo sob controle. Rafael já estava lá, revisando um cronograma que ela mal sabia que existia. No quadro branco, ele havia traçado horários, divisões de tarefas e fluxos de atendimento, metódico como um metrônomo. Ela cruzou os braços e encarou aquilo como quem vê uma parede onde gostaria de jogar um chinelo. Rafael levantou os olhos, frio como a sala de esterilização. Bom dia. Isso é um plano de guerra ou um hospital? Prefiro evitar improvisos. E eu prefiro evitar rigidez. E ainda assim estamos no mesmo projeto. Estavam começando bem. Durante a apresentação para a equipe, Luísa tentava não revirar os olhos a cada planilha exibida por Rafael. Ele falava como se estivesse defendendo uma tese diante de juízes de concurso. Quando chegou a vez dela, abandonou os gráficos e partiu para a prática. Mostrou vídeos de atendimentos reais, comentou erros comuns, fez a sala rir com 1 ou 2 comentários espirituosos. A equipe se dividia entre os que adoravam Rafael e os que preferiam Luísa. Camila, sentada ao fundo, sussurrou para Jandira. Se esses dois se casarem, o hospital implode. Ouvir a referência internacional em tratamento intensivo com faíscas. Ao final da apresentação, os dois foram chamados para conversar com o diretor clínico. Mas quem os aguardava era César Galvão, o médico mais temido pelos corredores e não por salvar vidas. César tinha o dom de transformar qualquer reunião em um campo minado de interesses. Com ares de quem tomava decisões em banhos de mogno, ele sorriu de maneira calculada. Luísa, Rafael,
Vejo que começaram a implantação do protocolo. Sim, respondeu Rafael. Já definimos turnos e primeiros testes. Excelente. O conselho está de olho nesse projeto. Luísa franziu a testa. Desde quando o conselho... Desde que decidimos que essa pode ser nossa entrada em novos financiamentos. Havia algo por trás daquele sorriso. Quando deixaram a sala, Rafael parecia tranquilo, mas Luísa caminhava como quem segura um segredo entre os dentes. Você percebeu que ele quer nos usar como vitrine? Sim. E vamos entregar um trabalho impecável. Rafael, não é sobre excelência médica, é político. E desde quando você foge de uma briga? Desde que entendi que algumas batalhas são armadilhas disfarçadas. Ele parou por um segundo, surpreso com a profundidade da frase. Ela seguiu andando, sem perceber o impacto. Na ala pediátrica, um novo caso chegava. Uma criança com febre alta e quadro de infecção desconhecida. Rafael pediu exames. Luísa, ao ver a menina, já pediu antibiótico de largo espectro. Você vai medicar sem confirmar? Perguntou ele. O tempo está contra ela. Pode ser um erro. Ou uma vida salva. Vai sempre correr risco? Vai sempre esperar até o último segundo? O dilema estava lançado, e o paciente no centro. Na enfermaria, Camila observava os dois à distância. Eles vão se matar ou se casar, comentou para Jandira. Se for ao mesmo tempo, economiza convite. Jandira riu, depois ficou séria. Mas tem algo errado nesse hospital. César não se mete à toa. Você acha que tem algo por trás? Eu sei que tem. Só não descobri ainda o quê. Enquanto isso, Luísa e Rafael seguiam em duelo silencioso, entre seringas e monitores. Ao final do plantão, Luísa foi ao refeitório. Estava exausta. Rafael apareceu com uma bandeja e, surpreendentemente, sentou-se à sua frente. Posso? Já sentou. Agora é tarde. Acho que funcionamos melhor quando não precisamos conversar. E eu acho que você deveria rir mais. Faz menos rugas. Ele riu. Um riso discreto, mas genuíno. Sabe, talvez você esteja certa. Isso nunca é dito com leveza, nem com frequência. Na sala de prontuários, Rafael encontrou um bilhete sobre a mesa. Nem tudo que é rápido é errado. Nem tudo que é lento é seguro. Ele reconheceu a letra de Luísa. Guardou o papel no bolso sem comentar. Pela primeira vez, sentiu que talvez ela não fosse apenas impulsiva. Talvez enxergasse o que ele se recusava a ver, a urgência da vida. E essa ideia o incomodou profundamente. Naquela noite, Luísa sonhou com o menino Miguel sorrindo. No sonho, Rafael estava ao lado, mais próximo do que jamais estivera na realidade. Acordou com o coração acelerado e uma inquietação que não sabia nomear. No quarto vizinho, Rafael também não dormia. Lia o bilhete mais uma vez. O papel já começava a se desgastar nas bordas, como se fosse algo antigo, como se já fizesse parte dele. No dia seguinte, começaram os testes do novo protocolo. Luísa se recusava a seguir o modelo rígido de Rafael. Ele, por outro lado, não aceitava improvisos. A equipe dividia-se em dois estilos de atendimento: emoção versus cálculo. César observava de longe, mas não tanto. Algo em seus olhos mostrava que ele tinha planos, e nenhum deles envolvia harmonia. Enquanto isso, Rafael recebeu uma proposta para assumir um cargo de destaque em São Paulo. Não comentou com ninguém, mas o conflito entre sua razão e o que começava a sentir por Luísa ameaçava romper sua couraça. E isso, para ele, era mais perigoso do que qualquer cirurgia de emergência. Eles estavam prestes a descobrir que o verdadeiro risco não estava na sala de cirurgia. Nem todo bisturi corta por fora. Alguns atingem exatamente onde o peito tenta proteger. Na sala de simulação, Luísa demonstrava um procedimento para os residentes quando Rafael entrou sem avisar. Trazia relatórios de eficiência na mão e uma expressão que beirava o enfado. Os alunos o olharam como se um super-herói de plantão tivesse surgido, mas Luísa não se abalou. Ventura,
Se veio assistir, sente-se. Se veio interromper, traga café. Vim propor que repense o fluxo de entrada no protocolo. Está criando gargalos. Gargalos ou gargantas engasgadas de burocracia? A turma riu. Rafael suspirou. Vamos conversar depois. Desde que não envolva planilhas às 7 da manhã, pode ser. Era como assistir a um jogo que ninguém queria que terminasse. Mais tarde, já na biblioteca médica, Luísa revisava artigos quando Rafael se aproximou com 2 cafés. Sentou-se ao lado em silêncio por alguns segundos. Não vim discutir, só conversar. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso é uma armadilha emocional? Só um pedido de trégua. Ela pegou o café, desconfiada. Já que é assim, vamos fingir que somos 2 adultos funcionais por 5 minutos. Isso seria inédito. Riram juntos pela primeira vez sem sarcasmo. E foi estranho, no bom sentido. Na enfermaria, Camila observava a dupla se afastando. Procurou Jandira, que aplicava medicação em um paciente. Eles estão se olhando diferente. Ou é só miopia emocional? Você acha que eles... Acho que o hospital está ficando pequeno para tanto orgulho disfarçado de eficiência. Camila riu. Vai acabar em plantão noturno com emoção. Vai acabar em manchete de mural. E, de fato, os olhares estavam mudando. O tom das conversas também. Enquanto isso, César Galvão conversava com um representante da diretoria. Eles estão se aproximando. Isso é problema? Isso é distração. Se Rafael desistir da vaga em São Paulo por causa dela, perdemos um nome de peso. Você quer que ele vá? Quero que a expansão aconteça sem romance atrapalhando. O plano era mais profundo do que parecia. E o tabuleiro estava em movimento. À noite, durante o plantão, uma criança chegou com um quadro de pneumonia grave. Rafael indicou intubação imediata. Luísa, ao examinar, sugeriu apenas oxigênio não invasivo. O pulmão está reagindo, Rafael. Entubar agora é desnecessário. E se piorar em minutos? E se melhorarmos em minutos? Você confia demais. E você confia de menos. A decisão teve que ser rápida. E ela venceu. A criança melhorou. Mas a tensão entre os dois não diminuiu. Na escada de incêndio, Luísa tomava ar. Rafael apareceu com passos contidos. Você se arrisca como quem não tem medo de perder. Porque já perdi demais para ter medo. Ele a olhou por alguns segundos. Eu... também. E foi tudo. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe. Mas havia algo nos olhos dele que dizia que ali havia história. E dor. Luísa não perguntou. Apenas deixou o silêncio preencher o que as palavras ainda não alcançavam. Na lanchonete ao lado do hospital, Camila e Jandira conversavam em sussurros. Sabia que Rafael perdeu a esposa em um acidente 3 anos atrás? Isso explica a blindagem emocional. Explica também porque ele vê risco em todo gesto. E ela? Luísa já cuidou da irmã com câncer durante 3 anos. A menina não resistiu. As histórias vinham à tona como peças de um quebra-cabeça que até então ninguém sabia que existia. De volta ao hospital, a implantação do protocolo continuava. E, para surpresa geral, os relatórios mostravam que a junção dos estilos, técnica e intuição, estava gerando os melhores resultados. César não gostou. Se esses dados se mantiverem, vão nos forçar a manter os dois. Não era esse o plano? O plano era manter o projeto, não os egos inflamados. Havia algo no tom dele que sugeria que mudanças drásticas viriam e que não seriam boas. Rafael, sozinho na sala de prontuários, olhava para uma foto da ex-esposa no porta-cartões. Pegou o bilhete de Luísa mais uma vez. Nem tudo que é rápido é errado. A frase agora parecia fazer sentido em outro lugar do corpo. Ele suspirou. Sabia que precisava escolher, continuar vivendo como um manual fechado, ou arriscar abrir uma nova página. Luísa, por outro lado, começava a perceber que não era só Rafael que a provocava. Era o que ele despertava, a lembrança de tudo que ela tinha fechado para o mundo. E ali, entre bisturis e monitores, ela se perguntava:
Será que ainda era possível aprender a sentir, sem perder o controle? Era o começo de uma nova fase, uma que nenhum dos dois tinha planejado, mas que o destino teimoso insistia em costurar, ponto a ponto, olhar por olhar. E você? Está gostando da história? Então se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa relação que está prestes a sair do controle. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu alguma parceria que começou com implicância e virou algo inesperado? Quero muito saber. O hospital inteiro respirava um clima estranho, como se todos soubessem que algo estava prestes a mudar, mas ninguém ousasse dizer. Rafael acordou mais cedo do que o habitual, coisa rara para alguém metódico. Vestiu a camisa branca de sempre, mas pela primeira vez cogitou deixar o jaleco em casa. Não deixou, mas pensou. E pensar já era sinal de que algo estava fora da rotina. Do outro lado da cidade, Luísa amarrava o tênis com a mente em outro lugar. Sonhara de novo com Miguel, com Rafael, com corredores que pareciam se fechar cada vez que tentava avançar. Sentia-se vulnerável, e isso para ela era inaceitável. No hospital, os dois chegaram quase ao mesmo tempo e trocaram um olhar breve no corredor. Não houve palavras, apenas um aceno tímido, quase mecânico. Mas no instante seguinte, o diretor os chamou para uma reunião de emergência. César Galvão estava presente, claro, com aquela expressão indecifrável de quem já sabe o resultado antes do jogo começar. A tensão aumentou quando ele deslizou um envelope pela mesa. O protocolo foi avaliado pela Fundação Parceira. Luísa segurou a respiração. Rafael ficou imóvel. Os resultados são excelentes, continuou César. Mas há uma condição para o patrocínio integral, uma liderança única. O silêncio caiu como bisturi em sala vazia. Luísa franziu a testa. Como assim uma liderança única? O projeto precisa de um nome, uma referência. Isso foi feito em dupla desde o início, protestou Rafael. Justamente por isso precisamos de uma definição. Ou haverá cortes. Ele se levantou. E quem decide? A fundação. Mas aceitaremos sugestões. Era claro que César já tinha alguém em mente. Só faltava oficializar. Mais tarde, Luísa e Rafael discutiam o assunto no corredor da ala infantil. Se quiser o cargo, pode ficar. Eu não vou puxar seu tapete. Mas não vai impedir que puxem. Está dizendo que estou sendo omisso? Estou dizendo que, se for você o escolhido, quero saber se teve coragem de brigar por isso, ou se só ficou olhando de longe. Ele não respondeu, apenas se virou e seguiu adiante. Mas algo nele vacilou. Na sala dos residentes, Camila entrou apressada com uma notícia inesperada. César convocou uma reunião separada com a fundação. Só ele e o diretor. Jandira arregalou os olhos. Eles vão tentar tirar um dos dois do projeto. Mas por quê? Porque isso dá mais poder ao hospital e menos espaço para emoção, ou para gente que pensa com o coração. Era mais do que um protocolo, era uma disputa por princípios. Naquela noite, Rafael saiu para correr. Passou pelos arredores do hospital como quem busca algo que nem sabe nomear. Parou diante do centro comunitário, onde meses antes havia feito um mutirão médico. Lá, viu uma menina sorrindo com a mãe. Era a mesma que ele tinha ajudado a diagnosticar cedo. Lembrou-se do sorriso de Luísa ao ler o laudo, da forma como ela parecia ver o mundo por lentes que ele sempre evitou. E pela primeira vez, sentiu saudade dela sem que ela estivesse ausente. Luísa, por sua vez, estava sentada no telhado do prédio do hospital observando as luzes da cidade. Lembrou-se da irmã, do quanto lutaram juntas, do quanto aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas decisão de agir mesmo com ele. Pegou o celular, escreveu uma mensagem para Rafael. Apagou. Reescreveu. Apagou de novo. No fim, apenas olhou para o céu e sussurrou: "Não vou perder mais nada por covardia." E decidiu. Ia lutar, mas não por cargo, por dignidade. No dia seguinte, os dois foram chamados para a sala do diretor.
A fundação quer uma apresentação final. Cada um deve defender sua visão de liderança, separadamente. Luísa e Rafael se entreolharam. Querem nos colocar como adversários. E vão conseguir, disse César com um sorriso cínico. Mas o que ele não esperava era o que viria a seguir. Rafael pediu um tempo para pensar. Foi até o jardim dos funcionários, onde costumava conversar com pacientes terminais. Ali, entre histórias que o lembravam do que realmente importava, escreveu uma nova versão de sua apresentação. Desta vez, não usou gráficos, usou memória, sentimento, verdade. Era a primeira vez que ele apresentaria algo com o coração à mostra. Enquanto isso, Luísa também preparava sua fala. Mas em vez de defender o próprio nome, decidiu defender a ideia de que a força do protocolo vinha do equilíbrio entre eles. Se querem escolher entre razão e emoção, disse ao espelho, vão descobrir que a cura sempre precisou das duas. E ensaiou cada palavra como quem prepara um voto de fé. A fundação assistiu às apresentações com olhos atentos. César estava confiante. Tinha feito seus acordos. Mas os discursos surpreenderam. Rafael falava de perdas e de como Luísa ensinou a importância do agora. Luísa falava de equilíbrio e como Rafael ensinou que disciplina salva vidas. Era impossível escolher um sem o outro. E, de repente, o impossível aconteceu. Alguns duelos não são vencidos com troféus, mas com a coragem de baixar as armas e expor o peito. A decisão da fundação foi clara. O protocolo continuaria, com ambos na liderança. A justificativa oficial era simples. Os resultados vieram do contraste entre os métodos, e quebrar essa química seria contraproducente. O que ninguém mencionou foi o impacto emocional dos discursos. Pessoas que nunca haviam chorado durante apresentações técnicas saíram tocadas. Até César, contrariado, teve que aceitar. Mas seu olhar ao final da reunião dizia tudo. Aquela batalha estava longe de terminar. Luísa saiu do auditório com o coração leve e os ombros relaxados, como há muito tempo não sentia. Rafael se aproximou com um meio sorriso. Parabéns. Para você também. Nunca pensei que perder para você seria tão satisfatório. Você não perdeu. Não? Só percebeu que não precisava vencer sozinho. E por um instante, o silêncio entre os dois não era desconfortável. Era carregado de outra coisa, quase um presságio. Na sala dos residentes, a vitória de Luísa e Rafael foi comemorada como um gol no último minuto. Camila trouxe brigadeiros, Jandira abriu refrigerante escondido, e até os internos da noite apareceram para bater palmas. Nunca vi o hospital tão animado, comentou um deles. É que faz tempo que ninguém acreditava que ética podia vencer vaidade, respondeu Jandira. Ou que duas pessoas completamente diferentes podiam trabalhar juntas sem se anular, ou sem se beijar. Todos riram, menos Camila. Ela observava os dois com olhos atentos, sabia ler silêncios como poucos. Enquanto isso, César se reunia com um consultor de imagem do hospital. A fundação gostou demais deles. Vai querer envolvê-los na expansão. Isso não seria bom? Seria, se estivessem focados no trabalho. Mas se houver envolvimento emocional, perdemos o controle. E o que pretende fazer? Mostrar que o coração pode ser a maior fraqueza de um profissional. O plano dele ainda estava em marcha. Só mudaria a estratégia. No dia seguinte, um novo desafio caiu no colo de Rafael e Luísa. A gravação de uma campanha institucional sobre o protocolo. O vídeo seria exibido em um congresso internacional. Querem um tom humano, emocional, explicou a equipe de comunicação. Ótimo. Isso ela tem de sobra, respondeu Rafael provocando. E ele tem a rigidez de um manual de cirurgia. Perfeito equilíbrio, retrucou Luísa. O clima estava leve, com sorrisos mais frequentes e menos armaduras. Mas o que começou como brincadeira, logo virou tensão real. Durante as gravações, a proximidade forçada gerava faíscas. Um toque para ajustar o microfone.
um olhar demorado ao final de uma fala. Um elogio que parecia mais íntimo do que técnico. Você fala bem diante das câmeras, disse ela. É que aprendi a observar quem domina a cena, respondeu ele. Luísa desviou o olhar. Sentiu o rosto esquentar. Não era o ar-condicionado. Era outra coisa. Algo que ela vinha evitando há tempo demais. No intervalo das gravações, foram almoçar no restaurante do hospital. Sentaram juntos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Conversaram sobre suas formações, sobre as dores do passado, sobre escolhas que ninguém vê. Eu quase larguei tudo depois que ela morreu, confessou Rafael. E o que te fez continuar? Uma paciente que me disse que médico bom não é o que acerta tudo, mas o que nunca desiste de tentar. Minha irmã dizia que eu era boa porque tratava cada paciente como único. E você é. O silêncio que veio depois foi diferente. Era cúmplice. À tarde, durante uma gravação mais emocional, Luísa travou. Lembrou-se da irmã. A emoção veio sem aviso. Rafael percebeu. Aproximou-se. Quer que eu continue esse trecho? Ela balançou a cabeça negativamente. Engoliu em seco e respirou fundo. Não. Preciso falar isso. Por ela. Gravou com lágrimas nos olhos, mas com firmeza na voz. Rafael a olhou como quem enxerga além das paredes. E ali, ele soube. Já não era só admiração profissional. Era algo que já não cabia em manuais. Depois daquele dia, a convivência ganhou novas camadas. Brincadeiras bobas, apelidos discretos, sorrisos furtivos no meio do expediente. Camila notou. Se não se declararem logo, esse hospital vai explodir de tensão acumulada. Eles vão se tocar, respondeu Jandira. Antes ou depois do próximo plantão juntos? Tomara que durante. Mas os protagonistas da tensão ainda fingiam que nada estava mudando. Rafael, à noite, releu o bilhete de Luísa que havia guardado discretamente no bolso. Nem tudo que é rápido é errado. Aquela frase se repetia como um mantra, e pela primeira vez, ele desejou que algo acontecesse fora da lógica. Fora do controle. Mas como se arriscar quando o medo de perder é maior que o desejo de ganhar? Naquela sexta-feira, o hospital parecia mais silencioso do que o habitual. Rafael atravessou o corredor principal e percebeu que seus passos ecoavam mais do que deveriam. Não era só impressão. Luísa não estava no ambulatório nem na sala de reuniões. Passara a manhã toda ausente, sem deixar aviso. Tentou não se incomodar. Falhou miseravelmente. Enquanto revisava os laudos dos pacientes, notou que sua concentração se dissolvia a cada linha. Uma pergunta insistente martelava: onde ela estava? Luísa havia saído para visitar o Instituto Rosa Clara, um centro comunitário que atendia famílias em situação de risco. Tinha um compromisso pessoal ali, longe das câmeras e da vaidade dos protocolos. Levou alguns brinquedos, material de higiene e atendeu 3 mulheres com dores crônicas ignoradas por anos. Mas o que realmente mexeu com ela foi o sorriso de uma das meninas, parecida demais com sua irmã. Aquilo bagunçou tudo. O chão, a razão, o controle. Saiu de lá decidida a caminhar até o hospital, de cabeça erguida. Mas o coração pesava como se carregasse uma verdade escondida. Ao voltar, encontrou Rafael na copa, sozinho, mexendo no café como quem remexe pensamentos. Sumiu, ele disse sem rodeios. Fui respirar. Respirar ou fugir? Você que costuma fugir, Rafael. E você que se esconde. Os dois se encaram. Havia verdade dos dois lados e mágoa. E desejo disfarçado de raiva. Mas nenhum dos dois ainda sabia ceder. Naquela noite, uma mensagem inusitada foi enviada no grupo dos residentes. Jandira convidava todos para uma confraternização improvisada no terraço. Vai ter música, suco e fofoca. Tragam seus dramas pessoais. Luísa hesitou, Rafael também. Mas os dois apareceram. Coincidência ou provocação do destino? A festa era simples, mas cheia de alma.
Um violão desafinado, luzinhas de Natal e piadas internas da ala cirúrgica. Tudo muito mais humano que qualquer congresso internacional. Camila, sorrateira como sempre, empurrou Luísa até onde Rafael estava encostado. Vai lá, Dora Teimosa. Leva um suco para ele. Não sou garçonete, mas é boa em servir respostas atravessadas. Luísa foi, com o suco e com a coragem tremendo nas mãos. Achei que não viria, disse Rafael. Eu também, mas fugi de mim o dia inteiro. Achei que era hora de parar. Ele pegou o copo, mas não soltou a mão dela, e pela primeira vez, nenhum dos dois afastou o toque. O que seguiu foi quase um improviso. Uma dança lenta em meio aos olhares disfarçados. Não havia música apropriada, mas havia sintonia. E quando Rafael encostou a testa na dela, sussurrando que o protocolo mais difícil de entender era o do coração, Luísa fechou os olhos. Você sempre precisa de um laudo para agir? Não, mas preciso de coragem. E agora? Agora só preciso que você fique. Mas ela deu um passo atrás. Não agora. Ainda não. Ele assentiu, pela primeira vez, sem tentar controlar o tempo. No sábado, o hospital recebeu uma visita surpresa. Um jornalista famoso escalado para produzir uma matéria especial sobre o protocolo. E, para surpresa de todos, quem o acompanhava era nada menos que César Galvão. Precisamos mostrar o lado humano, emocional, dizia César, com um sorriso ensaiado. Justo o que você sempre criticou, murmurou Camila. Agora da mídia, respondeu Jandira de canto. A hipocrisia era servida com garfo e faca. Durante a entrevista, Luísa e Rafael foram expostos como se fossem um casal modelo. Vocês dois são exemplo de como opostos se atraem? Perguntou o repórter. Luísa hesitou. Rafael falou. Somos exemplo de como o respeito pode se transformar em algo mais forte. Amor? O silêncio que seguiu valeu mais do que qualquer declaração. Mas César, de longe, via a comoção com incômodo crescente. Na segunda-feira, Rafael recebeu um aviso do setor jurídico do hospital. Uma denúncia anônima questionava seu envolvimento pessoal com uma colega do mesmo projeto, sugerindo conflito de interesses. Ele não precisava de laudo para saber quem estava por trás. César sorria na cafeteria, lendo o jornal com a matéria que exaltava o romance profissional. Mas seus olhos diziam, joguei a próxima peça. E o jogo estava longe de terminar. Rafael procurou Luísa. Temos um problema. Já sei. Como? Porque ele também me mandou um aviso? Você vai desistir? Vai? Não. Então, vamos juntos. Não era mais sobre o projeto. Era sobre dignidade, sobre não permitir que o medo voltasse a vencer. Camila apareceu no fim do dia com um envelope. O conselho vai abrir sindicância. Isso pode nos afastar do protocolo. Ou pior, separar a equipe inteira. Luísa fechou os olhos. Inspirou fundo. Então, se vamos cair em pé. E Rafael completou. Juntos. Só que a queda já estava sendo preparada. E não seria nada suave. Algumas estruturas desabam não por falta de alicerce, mas por sabotagem interna no meio da construção. A notícia da sindicância caiu como uma bomba. Em menos de 24 horas, Rafael e Luísa foram afastados temporariamente da coordenação do protocolo. Oficialmente, para não interferirem na apuração. Na prática, estavam sendo silenciados. Os internos estranharam a mudança. Os pacientes notaram a ausência e os corredores, antes cheios de movimento, pareciam ecoar a injustiça. Até Camila sentiu vontade de bater em alguém. Mas o que mais doía era o vazio entre os dois. Sabiam que era injusto, mas não conseguiam dizer em voz alta. Estavam com medo de perder um ao outro justo agora. Luísa se trancou na sala de apoio do setor pediátrico. Sentou no chão, encostada à parede, com os joelhos contra o peito. Rafael bateu na porta 3 vezes antes de entrar. Não disse nada. Sentou ao lado.
Ficaram em silêncio por longos minutos, dividindo o mesmo ar pesado. Por fim, ela falou: "Estou cansada de ser forte." "Então não precisa ser. E você?" "Eu nunca soube como ser fraco perto de alguém." Ela virou o rosto para ele. "Está aprendendo." Enquanto isso, César organizava a nova apresentação para os diretores. No lugar de Rafael e Luísa, ele colocaria 2 médicos mais alinhados aos valores da instituição. "O novo discurso será técnico, discreto e seguro", afirmou em reunião. "E sem emoção?", questionou uma conselheira. "Emoção demais desestabiliza decisões importantes." O silêncio constrangedor que seguiu mostrou que nem todos estavam convencidos, mas César sabia como manipular a linguagem do medo. Jandira, inconformada, reuniu os residentes e internos no refeitório. "O agente se cala e engole seco ou faz barulho." "Quer que a gente proteste?", perguntou um interno. "Não, quero que a gente prove." "Prove o quê?" "Que o que eles construíram vai além do currículo." Camila completou. "Que o que une uma equipe não é a hierarquia, é o propósito." E assim começou uma movimentação discreta, mas poderosa. Os residentes compilaram depoimentos de pacientes, registros de evolução clínica, vídeos de momentos marcantes, tudo mostrando o impacto positivo do trabalho de Luísa e Rafael. Camila editou o material como um documentário informal. Enviaram para todos os médicos do hospital. Em poucas horas, a gravação viralizou nos grupos internos. E as reações foram emocionadas. "Nunca pensei que um vídeo de hospital fosse me fazer chorar", disse uma enfermeira. "Isso é medicina de verdade", afirmou um diretor. A pressão crescia, e César começava a perder o controle da narrativa. Luísa assistiu ao vídeo sozinha, no fim do expediente. Chorou em silêncio, como quem permite que a dor escorra aos poucos. Rafael apareceu sem bater, segurando um papel. "É um abaixo-assinado. Já temos mais de 70 assinaturas pedindo nosso retorno. E mesmo assim não há garantias." "Nunca houve." Ela olhou para ele. "Eu queria te beijar." Ele respirou fundo. "Então beija." Mas ela sorriu com tristeza. "Ainda não. Se beijar agora vai parecer fuga." "E você quer ficar?" "Pela primeira vez, eu quero enfrentar." Na manhã seguinte, Rafael recebeu uma ligação de sua irmã mais velha, médica no interior de Minas. "Vi o vídeo. Estou orgulhosa. Achei que fosse me criticar. Pela primeira vez, você me parece humano." "Isso é bom?" "É maravilhoso." Ele desligou, mexido. Percebeu que vinha gastando anos tentando provar excelência, quando bastava ser inteiro. E talvez Luísa fosse a única que enxergava isso há muito tempo. Na reunião do comitê, César tentou desqualificar o vídeo, alegando apelo emocional desnecessário, mas foi interrompido por uma das diretoras. "E desde quando sensibilidade é sinônimo de fragilidade?" "Estamos falando de ciência, não de novela", rebateu ele. "E se a novela salvar vidas, qual o problema?", devolveu Camila, que havia sido convidada para defender a equipe. A sala dividiu-se entre sorrisos discretos e olhares tensos. O jogo virava e César sabia. Na saída da reunião, Luísa encontrou Rafael sentado nos degraus da escada de emergência, com o jaleco no colo e as mãos entrelaçadas. "Sabe o que eu descobri?", disse ele. "O quê?" "Que prefiro perder tudo, menos a chance de te amar direito." Ela sentou ao lado. "Então para de me proteger." "Eu não sou de cristal." "Eu sei. Você é feita de fogo." E pela primeira vez se olharam com entrega. Mas não houve beijo. Ainda não, porque a batalha não havia terminado. À noite, César foi surpreendido por um e-mail da diretoria. A decisão sobre a sindicância seria tomada em assembleia aberta, com votação de toda a equipe médica. "Isso é golpe de relações públicas", gritou. Mas ninguém respondeu. A tempestade que ele mesmo provocou agora voltava com força. E desta vez, ele não estava preparado para se molhar.
Quando a verdade vira correnteza, nem o mais experiente nadador consegue escapar do naufrágio iminente. Na manhã da votação, o auditório do hospital parecia mais uma sala de tribunal. Fileiras lotadas, vozes contidas e olhares cruzando o ambiente como bisturis invisíveis. Luísa chegou cedo, com o jaleco dobrado no braço e a postura erguida, mesmo com o estômago revirando. Rafael estava ao lado, mas em silêncio. Não era dia para sorrisos nem sarcasmos. Era o dia em que toda a estrutura podia ruir ou renascer. Camila os esperava na porta com um copo de café na mão e um bilhete na outra. De uma paciente do 8º andar, ela escreveu: "Vocês me fizeram acreditar que minha dor importava." Luísa segurou o papel como se fosse um escudo invisível. César entrou por último, com o blazer impecável, o discurso pronto e um olhar que parecia julgar todos ao redor. Pegou o microfone com a segurança de quem acredita que nunca perdeu. "Estamos aqui para decidir se é prudente manter no comando de um protocolo experimental 2 pessoas envolvidas emocionalmente, colocando em risco a isenção científica do projeto." A frase pairou no ar como um veneno sutil. "Ou se preferem manter a integridade da pesquisa." Pausa dramática, mas o que ele não esperava era ser respondido por uma voz que ninguém previa. Jandira pediu a palavra. "Com todo respeito, César, se envolvimento emocional fosse sinônimo de erro, nenhum médico conseguiria atender uma mãe em luto ou um paciente terminal." "O caso aqui é diferente", rebateu ele. "É sim, porque pela primeira vez temos alguém no comando que ouve o que o paciente sente, não só o que os exames mostram." A plateia murmurou, e foi aí que outra voz se ergueu. Uma enfermeira do turno da noite. Depois, um residente. E em minutos, a sala se encheu de relatos. Não de defesa, mas de gratidão. Luísa segurava as lágrimas como quem segura uma represa com as mãos. Rafael a olhava com um tipo de orgulho que não precisava de palavras. Quando finalmente o coordenador da Assembleia pediu os votos, o silêncio foi absoluto. A favor da permanência da equipe original à frente do protocolo, braços se ergueram, um a um, mais da metade, quase 2/3. A vitória não foi apertada, foi clara, mas o que ninguém sabia era que César ainda tinha uma última carta. No fim da tarde, um e-mail foi enviado à imprensa. Continha imagens pessoais de Rafael e Luísa em momentos íntimos, na confraternização da equipe, em um abraço no jardim do hospital, um registro capturado sem consentimento. A legenda sugeria um caso amoroso mal resolvido interferindo na gestão do projeto. Em minutos, o conteúdo se espalhou. "Vazaram nossa intimidade", murmurou Luísa, incrédula. "Isso é crime. Isso é vingança. Isso é ele." Sabiam quem estava por trás, mas provar seria difícil. A diretoria agiu rápido. Emitiu uma nota oficial defendendo a equipe e condenando o vazamento. Mas o estrago já havia sido feito. Internamente, os burburinhos começaram. Será que eles se envolveram antes do protocolo? Isso explica tanta coisa. Será que os dados foram manipulados? Luísa sentia a pele arder como se cada comentário fosse uma queimadura. Rafael quis sumir com ela, levá-la para longe, para qualquer lugar onde não fossem personagens de um escândalo, mas ela recusou. "Não quero me esconder. Quero virar essa página em voz alta." Naquela noite, eles subiram até o terraço do hospital. Lá de cima, as luzes da cidade tremiam como se compartilhassem o peso daquela exposição. "Sabe o que me assusta?" disse ela. "O quê?" "Que depois de tudo, você ainda me olhe como se eu fosse novidade. E você me assusta por ainda ser." Ele estendeu a mão. "Quer dançar comigo? Não tem música, então a gente inventa." Ela aceitou, e mesmo sem música, dançaram. No meio da dança, o celular de Rafael vibrou. Uma mensagem do jurídico. "César Galvão será investigado. Encontramos provas." "A queda começou", disse ele. "Tomara que doa. Vai doer.
Mas antes disso, ainda viria a reviravolta, e ela não seria leve. Enquanto César tentava apagar o fogo que ele mesmo havia causado, um novo personagem surgia: Doutor Caetano, representante do Ministério da Saúde, interessado em expandir o protocolo para outros hospitais. Quero ver pessoalmente o que vocês construíram, disse ele por telefone. Mas agora? Justamente agora. Quero ver como vocês reagem sob pressão. Luísa e Rafael trocaram olhares. Era a chance de provar que eram mais que manchetes e que sabiam o que estavam fazendo, mesmo com o mundo tentando desmontá-los. Quando a verdade começa a gritar, nem 1000 boatos conseguem abafá-la. Mas o próximo eco pode quebrar tudo de vez. Dr. Caetano chegou antes do horário marcado, vestindo um paletó modesto e um olhar observador. Caminhou pelos corredores sem alarde, cumprimentando pacientes e perguntando nomes. Não procurava números em planilhas, nem termos técnicos em relatórios. Queria sentir. E o que encontrou no setor experimental foi mais do que um protocolo. Era um movimento de afeto, escuta e dignidade. Rafael apresentou os dados com firmeza, mas sem arrogância. Luísa explicou os fluxos com clareza, sem frases rebuscadas. E quando terminaram, Caetano apenas disse: "Não é ciência fria, é humanidade aplicada." Rafael sorriu, tenso. Isso é um elogio? Isso é uma convocação. O Ministério autorizou a expansão do protocolo para 5 hospitais públicos, mas a recomendação era clara: manter a equipe original no centro da coordenação. César, que até então fingia aceitar a derrota com elegância, surtou. "Isso é perseguição. Isso é reconhecimento", respondeu a diretoria. Ele saiu da reunião sem dizer mais nada, mas antes de ir embora, deixou um dossiê sobre a mesa. Uma última tentativa, e dessa vez envolvia algo muito mais íntimo do que um abraço no jardim. Naquela noite, Luísa foi chamada na sala da presidência. Encontrou o diretor com o olhar pesado, segurando um envelope. Isso chegou a 1 hora. Ela abriu e, ao ver o conteúdo, empalideceu. "São relatórios da época em que você trabalhou no Hospital São Bernardo, e isso é do meu passado. Eu sei, mas querem transformar em munição. E você? Eu quero que você decida se vai deixar o medo decidir por você." Luísa respirou fundo. E pela primeira vez não fugiu. Horas depois, Rafael bateu em sua porta. Ela abriu com os olhos marejados. "Está tudo bem?" "Agora está." "Você quer conversar?" "Quero outra coisa." Ele a olhou, surpreso. "Tem certeza?" "Pela primeira vez, sim." Ela puxou sua camisa com firmeza tranquila. E, enfim, o beijo aconteceu. Não foi apressado. Foi um mergulho calmo, como se cada gesto dissesse: "Agora sim." Um toque quente, mas sem pressa. Como se os lábios se reconhecessem antes mesmo de se tocarem por completo. Rafael a segurou com delicadeza, como quem não quer quebrar nada, e ao mesmo tempo não queria mais soltar. O ar entre eles mudou. O que era tensão virou entrega. O beijo era consciente, como se ambos soubessem o que estavam abrindo mão ao se renderem, e ainda assim escolhessem continuar. Ali não havia só desejo. Havia memória, mágoa, ternura, e um tipo raro de entendimento que palavras não alcançam. Foi nesse instante que tudo o que haviam construído e tudo o que haviam resistido desabou. Não como um rompimento, mas como uma liberação, uma permissão, como se, enfim, tivessem atravessado todas as defesas. E do outro lado, encontraram exatamente aquilo que sempre buscaram, o conforto de não precisar mais lutar. Na manhã seguinte, César foi oficialmente afastado. As investigações comprovaram não apenas o vazamento indevido, mas também manipulações anteriores em processos seletivos e contratos com empresas terceirizadas. "O que acontece com ele agora?" perguntou Rafael. "Justiça", respondeu o diretor, mas não era a queda de César que mais importava naquele momento. Era o que nascia em meio ao que ele tentou destruir. E isso
ninguém mais conseguiria apagar. Luísa voltou a andar pelos corredores com a cabeça erguida. Internos vinham até ela com sorrisos genuínos. Professora, pode revisar meu caso? Professora, posso te mostrar algo que escrevi? Ela ouvia cada um como se fosse o único e entendeu, enfim, que não precisava mais provar nada a ninguém, porque havia encontrado um lugar onde sua voz fazia sentido e onde seu silêncio também era respeitado. Rafael, por sua vez, se permitiu sair mais cedo naquele dia. Foi até uma livraria no centro da cidade. Comprou um caderno novo, uma caneta com tinta azul e um livro de poesias. Para que isso tudo? Perguntou o atendente. Para alguém que me ensinou que até os silêncios merecem ser escritos. E ao voltar, encontrou Luísa no jardim do hospital. Ela sorriu apontando para o banco. Esse lugar agora é meu refúgio. Posso entrar? Só se for com café. Trouxe poesia. Ela arqueou a sobrancelha. Aí complicou meu coração. Os dois sentaram no banco. O céu estava cor de pêssego e o vento trazia cheiro de eucalipto. Rafael abriu o caderno e escreveu algo antes de entregar a ela. Ela leu em silêncio e depois fechou os olhos por um instante. Você acabou de escrever o que eu nunca consegui dizer. Talvez porque a gente só escreve quando para de fugir. Ela segurou sua mão. E você parou? Eu estou aqui, não estou? Camila observava de longe. Encostada na parede com um copo de chá gelado, sorria como quem sabe de algo que ninguém mais sabe. Jandira se aproximou. Vai fazer o que agora? Continuar fazendo o certo. E se vierem mais tempestades? A gente aprende a dançar na chuva. E brindaram com chá como quem celebra um novo tempo. Mas a tranquilidade duraria pouco. No fim do expediente, Luísa recebeu uma notificação em seu celular. Um nome que ela não via havia mais de 6 anos. Um nome que trazia passado, feridas e segredos que nunca foram totalmente cicatrizados. Ela leu a mensagem. Respirou fundo e disse baixinho. Não agora. Quando fantasmas do passado batem à porta, até os amores mais recentes tremem nas estruturas. Durante as primeiras semanas de expansão do protocolo, o ambiente no hospital se transformou em uma mistura de entusiasmo e exaustão. Novos profissionais estavam sendo treinados, relatórios enviados, e Luísa se tornara uma referência nacional. Mas a mensagem que havia recebido não saía de sua cabeça. Era curta, direta e desconcertante. Estou na cidade. Precisamos conversar. Assinava Maurício Dantas, o ex-chefe, ex-mentor e o homem que quase destruiu sua carreira anos atrás. Ele estava de volta. E não era coincidência. Rafael percebeu a inquietação de Luísa, mesmo quando ela tentava sorrir e dizer que estava tudo bem, mas não insistiu. Sabia que, quando estivesse pronta, ela falaria. E quando falasse, ele ouviria. Enquanto isso, concentrou-se na supervisão dos novos casos, tentando não pensar que aquela paz recém-construída estava prestes a desmoronar. Camila, por outro lado, parecia já saber que algo rondava. Se for um fantasma, feche as janelas antes que ele entre, como você sempre sabe, porque aprendi a ver rachaduras nos sorrisos dos outros. Luísa apenas suspirou. Maurício apareceu no hospital como quem nunca foi embora. Terno alinhado, voz mansa, discurso polido. Vim elogiar o protocolo e propor uma parceria. Você não acredita em medicina humanizada. As coisas mudam. Algumas pessoas fingem que mudam. A presença dele dividiu opiniões. Alguns médicos mais antigos lembravam dele com respeito, outros com receio. Mas a maioria não sabia do que ele havia feito com Luísa no passado. Ainda. À noite, Rafael finalmente perguntou. Quem é Maurício para você? Ela hesitou. Alguém que confundiu admiração com poder. Ele te feriu? Ele tentou apagar tudo o que eu era. E por pouco, conseguiu. Rafael tocou seu rosto com delicadeza. Então agora é hora de mostrar que ele falhou. Ela assentiu, mas no fundo ainda tremia. Nem sempre as feridas antigas sangram de novo, mas às vezes...
ardem em silêncio. No dia seguinte, Maurício foi convidado para participar de uma mesa de debate sobre o futuro da saúde pública. Luísa estaria na mesma mesa, juntos, pela primeira vez desde a denúncia. Camila a acompanhou até a sala. Se você hesitar, ele vence. Eu não vou hesitar. Então entra lá e faz o Brasil te ouvir. Luísa entrou no auditório com os olhos fixos no palco. Maurício estava sorrindo. Ela não sorriu de volta. Durante o debate, Maurício tentou diminuir o papel do protocolo, insinuando que as decisões clínicas estavam sendo tomadas com base em emoções e narrativas pessoais. Estamos falando de vidas humanas, não de histórias de novela. Luísa não respondeu com ironia nem sarcasmo. Respondeu com fatos. Em 30 dias, reduzimos em 40% o tempo médio de internação. Isso é sorte. Isso é cuidado estruturado. Ou manipulação de dados, a plateia murmurou. Ela respirou fundo e então disse: não é a primeira vez que você tenta distorcer o que eu faço. Houve silêncio e depois tensão. Ela então contou, ali mesmo diante de todos, como anos atrás teve seu projeto sabotado, seus relatórios descredibilizados, sua reputação manchada por insinuações sem provas. Fui acusada de ser emocional demais para liderar uma pesquisa. E o que isso tem a ver agora? Perguntou ele. Tem a ver com todas as mulheres que tiveram suas vozes caladas por homens com voz mansa e intenções sujas. A plateia ficou em choque. Maurício tentou rir, mas o som saiu fraco. A tempestade que ele causou voltava para ele. No fim do evento, a imprensa cercou Luísa. Perguntaram se ela pretendia abrir um processo retroativo. Não. Por quê? Porque eu não quero vingança. Quero legado. A frase viralizou nas redes sociais e no hospital ela virou mural. Rafael assistiu tudo de longe, em silêncio, e quando a encontrou depois, não disse nada. Apenas a abraçou. Nos dias que seguiram, as propostas de palestras, consultorias e entrevistas começaram a pipocar. Luísa recusou a maioria. Não queria virar personagem pública. Queria continuar fazendo o que sabia. Ouvir, cuidar e transformar. Mas Rafael percebeu algo em seu olhar. Você ainda está com medo? Não. Tache, então, o que te prende? A sensação de que tudo isso pode escorrer pelos dedos. Ele segurou sua mão. Então vamos segurar juntos. Naquela noite, no apartamento dele, enquanto dividiam uma pizza mal cortada e um vinho barato, Luísa o olhou como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Você acredita em finais felizes? Acredito em trajetórias valentes. Então me prometa uma. Só se você prometer também. Prometo. Eles brindaram com copos diferentes, mãos entrelaçadas. Mas do lado de fora, algo se preparava. Algo que nenhum deles havia previsto. Às vezes, o que ameaça não é o passado. É o futuro chegando mais cedo do que o coração está pronto para aceitar. Era para ser uma manhã tranquila. Luísa chegou cedo, organizou os prontuários, preparou os relatórios da semana e abriu o e-mail institucional. Mas no meio das mensagens corriqueiras, uma chamou sua atenção. Urgente, protocolo de investigação ética. Ao abrir o documento, a primeira linha a fez congelar. Denúncia anônima questionando a integridade dos dados do protocolo coordenado pela doutora Luísa Moura e doutor Rafael Nóbrega. O coração disparou. Não era apenas um golpe, era uma bomba prestes a explodir. Rafael chegou minutos depois, animado por ter sido convidado para apresentar o projeto em uma conferência nacional. Encontrou Luísa imóvel diante da tela. O que aconteceu? Ela virou o monitor. Ele leu e ficou em silêncio. Não precisava de explicações. Sabia de onde vinha o ataque. César ou alguém que ele deixou para trás. Vamos resolver isso. Mas ela não respondeu. A dúvida já havia se instalado. Nos corredores, os sussurros começaram. Médicos trocavam olhares. Estagiários cochichavam. Camila entrou na sala bufando. Tem gente dizendo que vocês inventaram dados.
Claro que tem. E tem mais. Já estão dizendo que tudo isso era uma jogada para ganhar fama. Mentira tem perna curta. Mas até ela consegue correr mais rápido quando está de salto. Luísa fechou o notebook. Vamos reunir tudo, mostrar a verdade. Mas no fundo, temia que verdade não fosse o bastante. Na reunião extraordinária do conselho, o clima era de julgamento. Perguntaram sobre arquivos, acessos, controle duplo de informações. Luísa respondeu tudo com serenidade. Rafael mantinha-se firme, embora a tensão estivesse evidente em sua mandíbula. Quem mais tinha acesso aos dados brutos? Só nós dois. E o que impede que os números tenham sido manipulados para gerar impacto? A integridade da equipe. Isso não é prova, mas é o que sustentou cada paciente que voltou para casa curado. O embate era duro e parecia desigual. Depois da reunião, Rafael tentou se aproximar. Vai dar certo. E se não der, a gente reconstrói. Eu já reconstruí uma vez, Rafael. Não sei se aguento outra. Você não está sozinha. Ela olhou para ele como se buscasse uma certeza que não existia. E se tudo isso afundar com a gente dentro? Então a gente aprende a nadar. Ela sorriu, fraco, mas não disse mais nada. Naquela noite, Rafael foi embora sozinho. Luísa ficou no hospital até tarde, revisando arquivos, conferindo datas, vasculhando e-mails antigos. E foi ali, entre uma planilha e outra, que encontrou um acesso externo feito 3 semanas antes, em nome de Jandira. Mas Jandira não usava mais aquele e-mail. Isso foi forjado. Ou usado sem ela saber. Camila chegou na hora. Acha que foi sabotagem? Tenho certeza. Então prova. No dia seguinte, apresentaram o relatório ao conselho. O acesso havia partido de um IP de fora do hospital. Jandira confirmou. Nunca usou aquele e-mail desde que saiu da comissão. Era uma armação. Alguém tentou usar sua identidade para comprometer o protocolo. E quem teria interesse nisso? Alguém que queria ver tudo desmoronar. As investigações foram abertas. E as acusações começaram a recuar. Mas o dano já estava feito. A confiança no projeto havia sofrido. O convite da conferência foi suspenso. Patrocinadores recuaram. Rafael ficou revoltado. A gente fez tudo certo. E mesmo assim quase fomos engolidos. Isso não é justo. O mundo nunca foi justo. Mas a gente é. E foi aí que ela entendeu. Não importava o que o mundo dissesse. Eles tinham construído algo maior. No fim do dia, ela foi até ele. Encontrou Rafael no terraço do hospital, olhando o céu já escuro. Tenho medo de tudo isso se perder. Nada que é verdadeiro se perde, Luísa. E nós somos verdadeiros. Ele não respondeu com palavras, apenas a abraçou com força. Ela encostou o rosto em seu peito e soube. Eles sobreviveriam. No elevador, desceram juntos. Silêncio confortável. Mas antes que a porta se abrisse, um aviso tocou no alto-falante. Todos os funcionários da ala administrativa devem se dirigir à sala C para uma convocação urgente. Luísa franziu a testa. Não estava programado. Vamos ver o que é. A porta abriu. E o que os esperava ali dentro mudaria tudo de novo. Quando a tempestade parece ter passado, é aí que o trovão mais inesperado rasga o céu em silêncio. 3 meses depois. Após o susto final da convocação, o hospital revelou uma nova proposta. Transformar o protocolo liderado por Luísa e Rafael em programa piloto nacional, com apoio direto do Ministério da Saúde. A denúncia anônima após investigação foi rastreada até um ex-funcionário ligado ao antigo grupo de César, encerrando de vez os ataques. A reputação do projeto foi não só restaurada, mas ampliada, agora como referência oficial em humanização médica. Luísa seguiu no hospital, mas em novo cargo. Agora coordena a formação de lideranças clínicas pelo país. Abandonou o protagonismo direto dos atendimentos, mas manteve o vínculo com a equipe e os pacientes, fazendo visitas surpresas
e reuniões improvisadas sempre que podia. Ainda carrega suas canetas coloridas e o caderninho de frases que a fez famosa entre os internos. Rafael continuou como chefe da emergência, mas tornou-se também mentor de jovens médicos, uma surpresa para quem, até meses antes, evitava qualquer relação emocional com colegas. Hoje ele chega mais cedo ao hospital, só para ver Luísa passando com seu jaleco no corredor. Camila, sempre envolvida e afiada, foi convidada a assumir o setor de acolhimento e vive dizendo: agora mando até em quem achava que era o chefe. O grupo inteiro evoluiu, cresceu e transformou o hospital em um símbolo de cuidado vivo, não só no papel. Quanto ao casal, eles assumiram o relacionamento com discrição e firmeza. Não fazem questão de declarações públicas, mas quem convive com eles sabe. O olhar de um procura o outro na sala, mesmo quando estão distantes. Eles agora usam alianças de prata, escolhidas em silêncio, sem anúncio, apenas um gesto, um pacto sutil de que seguirão juntos, em tudo. Na inauguração da nova ala humanizada do hospital, Rafael segurou a mão de Luísa e disse: eu te amo. Ela, com o sorriso cheio de ironia e carinho, respondeu: finalmente. Já estava quase mandando você preencher um formulário com isso. Eles riram. O público em volta aplaudiu o novo projeto, mas eles só escutaram um ao outro. Porque, ali, entre respiradores, prontuários e olhares antigos, algo renasceu e agora pulsava, firme, no peito de dois antigos rivais que aprenderam a curar. Até o próprio coração. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo jardim recém-reformado do hospital, Rafael segurou a mão dela. Já que o programa vai nos levar a outras cidades, o que acha de começarmos por Tiradentes? Um fim de semana só nosso entre as formações? Luísa parou e olhou para ele divertida. Com direito a pousada charmosa, vinho e um plano para não atender ninguém? E um aviso na porta: casal em descanso emocional, completou ele. Ela riu. Ele a puxou para perto. O beijo foi breve, mas suficiente. Não era um final feliz. Era apenas o começo de um novo capítulo, com menos urgência, menos guerra e muito mais presença. Porque o amor, quando encontra maturidade e espaço, não precisa gritar. Ele só precisa ficar. Luísa e Rafael começaram discutindo protocolos e terminaram descobrindo um no outro aquilo que nem sabiam que precisavam: paz. Às vezes, o amor nasce justamente onde parecia impossível florescer. Se você se emocionou com essa história, se inscreve no canal agora mesmo. Tem muitas outras como essa vindo aí. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você assistiu? Vou adorar saber até onde o amor de Luísa e Rafael chegou. Fique com Deus. Um abraço carinhoso e obrigado por assistir até aqui.